Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Eu tinha feito 2 vídeos falando sobre o Dragon Ball Heroes do Toyotaro, e posteriormente falei sobre o Dragon Ball Heroes, que todo mundo fala, mas infelizmente eu só consegui pegar o volume 1 para ver. Porém agora estou aqui para finalizar essa história com vocês. Mas é claro, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes do vídeo começar, eu já tenho que admitir que sim, faz um bom tempo desde a última vez que eu falei sobre Super Dragon Ball Heroes. Mas não se preocupem, eu não vou deixar vocês na mão. O primeiro capítulo já começa com essa arte bem bonita do Hearts usando os seus cubos. Me dá o tubo! E a história começa lá no Universo 11, com o Toppo lutando contra o Kamba, o Saiyajin maligno que a gente viu anteriormente. Não só isso, mas a gente vê um pouco da Tropa do Orgulho agindo. E isso eu acho bem legal pra falar a verdade. Porém o Hearts aparece e aparentemente tá procurando pelo Jiren. E algo curioso que a gente descobre aqui é que o Hearts tem o poder de ler mentes. Ou a gente já descobriu isso antes e eu não lembro. Mas o que importa é que o Vegeta aparece pra salvar a rapaziada. E sim, o nosso querido assador de sinos favorito está vivo. Só que enquanto o Vegeta tá lá com o Hearts, o Trunks do futuro estava prestes a apanhar pro Camber. Felizmente pra história ele é salvo pelo Toppo, mas infelizmente pros fãs do Trunks. Enquanto isso, o Dispo tá lá tentando lutar contra a versão do Baby do Paraguai. E por algum motivo ele joga o mesmo pela gola da blusa dele. Eu acho que o Dispo tava tentando farmar aura. Só que isso não é o suficiente, o Baby falsificado acaba absorvendo o Vegeta. Obviamente quem sobra é simplesmente o coitado do Dispo, que é mogado. E aqui nós começamos a pensar que acabou a esperança, porque tá todo mundo apanhando. Mas antes que o Kaioshin fosse contratado pelo Vasco, o nosso querido herói Goku finalmente volta, e ele está usando o traje do grande sacerdote. Pelo que eu me lembro, ele estava treinando com o grande sacerdote, então ele deve estar bem forte. Inclusive ele desvia facilmente do Camber, e com isso o Hearts pensa que o Goku é o Jiren, muito provavelmente porque ele só tem uma descrição da força do Jiren e não da aparência dele. E antes que o Hearts pudesse matar o Kaioshin, o Goku usa o instinto superior. E nós vemos esse painel que, por algum motivo, me é familiar. Engraçado você dizer isso, porque eu estava olhando algumas fotos antigas e elas são quase iguais. Mas voltando, infelizmente o Camber é completamente obliterado, então o Goku realmente ficou bem mais forte. Só que quando ele vai pra cima do Hearts, o Baby Vegeta do Paraguai aparece, com um design bem pior do que o original, se você me perguntar. Mas isso não importa, porque eles usaram a mesma justificativa do Vegeta não ter sido controlado pelo Babidi, o que não faz sentido se você sabe como o Baby funciona, mas beleza. Agora Goku e Vegeta finalmente estão juntos de novo. O capítulo 2 começa de uma forma bem interessante, com o Goku se transformando no Super Saiyajin Deus para lutar contra o Hearts. Porém, infelizmente, não sobra nada para o Super Saiyajin Deus. Com isso, ele vai logo pro Blue, porque o Camber ataca ele. Já enquanto o Goku tá enfrentando o Saiyajin maligno, o Vegeta tá lá enfrentando o Oren, que honestamente não é um inimigo muito interessante. E por isso ele tem a ajuda da irmã dele e dessa moça aí que parece ser cega. Os poderes dela são bem legais, na verdade, ela consegue transformar as coisas em um vidro, mas não é exatamente um vidro tão vulnerável quanto que a gente conhece. De qualquer forma, ela dá tempo para os dois irmãos se fundirem e essa cena ficou muito estranha. Vamos! Incesto! Só que enquanto o Vegeta tá mogando essa fusão bucha, ele acaba tendo o braço transformado em vidro, então o poder dela é bem apelão mesmo. Mas aqui nós chegamos em uma parte que eu pessoalmente não gostei muito, porque o Goku do Dragon Ball Heroes não tava tão ruim quanto o do Super, até o Hearts ir lá e perguntar pra ele onde ele mora e o Goku ficar falando no meio da luta. Resultado, agora o Hearts vai lá pro Universo 7 pra terminar a missão dele. O Vegeta tenta fazer alguma coisa pra parar ele, mas não adianta. O Hearts fez simplesmente um cubo mágico pra poder ir lá. Provavelmente tem um funcionamento parecido com o cubo do Whis. Ele desaparece e o Vegeta é atacado pelo Camber, mas felizmente o Toppo volta. Então os dois conseguem ter a sua revanche e agora o Toppo tá usando a sua forma Hakaishin. E rapaz, eu não sabia que eu precisava dessa luta. Realmente são dois adversários que seriam interessantes lutando. Obviamente eles causam uma destruição imensa enquanto lutam, mas o capítulo termina de uma forma meio estranha, porque nós temos a fusão lá falando sobre a semente do universo. Ah, mas Goten, o que é a semente do universo? Ribbon.
Sabe, quando dois universos se amam muito mesmo. No capítulo 9 nós temos os Zamasu finalmente enfrentando o Trunks do futuro de novo. Mas não importa muito porque eles são interrompidos pela luta do Kamba contra o Toppo. Que são interrompidos pela fusão que absorveu parte do poder da semente do universo. Sim, as pessoas não têm educação nesse universo. E por ter parte do poder da semente do universo, obviamente ele seria muito forte. E com isso ele simplesmente obliterou tanto o Toppo quanto o Camber com um único golpe. O que pessoalmente não é muito impressionante, porque ele absorveu o poder do bagulho lá. Mas o que é impressionante é o Jiren simplesmente derrotando esse cara com um único soco. Um soco? Eu me lembro disso de algum lugar. Ah, deve ser impressão mesmo. E graças aos golpes que o Camber recebeu, ele simplesmente ficou todo acabado. E por isso o Fu decide ser uma boa ideia, simplesmente sequestrar ele. E adivinha só quem nós vemos na dimensão onde o Kamba vai? O Metal Cooler. Mas não é só o Metal Cooler, é o Metal Cooler dourado. O que não faz muito sentido, mas beleza. Só que antes do vídeo continuar, eu quero agradecer aos membros do canal. Temos o Caso Gemonde, o TRDBZ, o Curiosidade dos Animes, o Kaizus, o Absolute Verde, o Zenkai Dragon Ball, o Adeio do Silva e o T-Plays. Vocês não têm noção de como essa ajuda financeira acaba contribuindo para o canal. Muito obrigado a cada um de vocês e muito obrigado a você que, apesar de não ser membro, tá sempre aí curtindo e compartilhando os vídeos. Agora eu tenho que voltar a falar do Dragon Ball Heroes. Obviamente, como o Camber já tá todo estourado, ele não daria uma luta boa para o Cooler. Na verdade, não faz nenhum sentido ele ter sobrevivido. Mas tudo bem, eu vou dar um desconto pro roteiro. Quando a gente vai pra Terra do Universo 7, o Goku e o Vegeta estão apanhando pra caramba e o Hearts parece ter uma forma nova. Porém, isso não importa, porque o próximo capítulo é um pouco antes disso. E começa com a gente vendo o Zamasu lá no lugar onde tá a semente do universo. E aparentemente ele tá tentando trair o Hearts. Ok, isso faz sentido, tendo em vista que os dois são literalmente inversos. Mas ele é parado pela moça dos vidros. E então o Trunks do futuro aparece do nada e corta ele no meio, matando ele entre 1.000.000 de aspas. De volta pro universo 7, nós temos Goku, Vegeta e Kaioshin indo atrás do Hearts. E é aqui onde ele finalmente fala o seu objetivo para os nossos protagonistas, sendo esse basicamente mandar o Zeno de Vasco. E não é esse Zeno não. Nunca pensei que eu ia torcer tanto para um vilão quanto o Hearts. Mas temos uma pequena luta entre Goku e Vegeta contra o Hearts e sinceramente as habilidades dele são bem interessantes. E é claro que pode parecer que ele faz só cubos, e realmente os cubos são a maior parte das habilidades dele, mas ainda assim a forma que é feito aqui é legal. Porém eles não são o suficiente para parar o Hearts e quase perdem, sendo salvos pelo Jiren e pelo Hit. E eu acho interessante como apesar do Hearts saber como a habilidade do Hit funciona, ele ainda assim consegue ser enganado. Finalmente um pouco de respeito para esse personagem. Mas como sabemos, o Hearts não está sozinho, então a moça com esse poder de vidro finalmente volta e ajuda ele, não só explicando tudo o que rolou, mas entregando a semente do universo para ele. E o capítulo termina nos mostrando o Hearts bufado pela semente. Enquanto isso, no capítulo 17, nós vemos o Piccolo e o Android 17 enfrentando a moça dos vidros. E as habilidades dela são bem legais, ela consegue até mesmo fazer um dragão de vidro, que até mesmo cospe energia e tudo mais. Porém, ela é derrotada pela estratégia do Piccolo e do 17. Eu valorizo isso, eu gosto quando os personagens vencem por estratégia. Mas o mesmo não se aplica ao Hearts, porque pelo visto o bichinho tá mais forte até mesmo que o Zeno, então estratégia não vai funcionar com ele. Os nossos personagens nem conseguem se aproximar dele, mas quando o Hit salta o tempo, a gente consegue entender o porquê. Ele tem essas esferas de gravidade que empurram eles pra longe. É legal ver que o Hit consegue enxergar de forma diferente no time skip. E não adianta, mesmo com o treinamento, o Goku foi simplesmente amassado. O Hearts até mesmo usa um cubo gigante pra tentar fazer isso. Mas a pior parte é esse meteoro maior que a Terra chegando. O tempo dos caras tá acabando. Agora, o capítulo 12 começa de uma forma meio estranha, porque o Majin Risotto aparece e absorve o poder da moça dos vidros. Por que esse cara tá aparecendo aqui? E nessa situação complicada, o Goku e Vegeta decidem que eles vão fazer a fusão. Porém, o Hearts não tá colaborando muito. Então o Hit e o Jiren decidem servir como distração. Até que o Gold Godita finalmente chega para o combate. E cara, essa luta é muito boa, porque uma hora o Godita bate e na outra o Hearts apanha. E não adianta, mesmo usando todo o poder da semente do universo e até mesmo aparentemente tendo explodido o Godita, ele não consegue vencer. O Godita simplesmente esnoba ele e usa um Kamehameha não só no Hearts, mas também no Meteoro, destruindo algo bem maior que um planeta numa facilidade extrema. Aqui o Godita não parece tão chateado quanto o do anime quando ele mata o Hearts, mas no geral tivemos um final feliz.
E esse foi o arco da Missão Universal. Eu tenho que admitir que eu fiquei realmente impressionado por Super Dragon Ball Heroes. É claro, tem os seus problemas, principalmente porque se trata apenas de um mangá promocional, então é óbvio que a história não vai ser tão aprofundada assim, mas o que temos já é muito legal para falar a verdade. E como eu mencionei no outro vídeo, esse mangaka é um quadrinista muito criativo, e com isso ele consegue compensar o fato da arte dele por si só não ser tão boa, e até me mostrou um pouco do quanto disso falta pro próprio Toyotaro. Além do mais, o Hearts foi um vilão até que bem interessante. O conceito dele ser um Zamasu inverso é bem legal, por mais que ele não seja tão aprofundado pela razão que eu falei antes. As lutas são legaisinhas e o mangá consegue entreter bem. Sinceramente, eu ficaria feliz se esse vídeo fosse bem recebido e vocês quisessem mais conteúdo de Dragon Ball Heroes aqui no canal. Ainda existem outros mangás, então comenta aí se vocês querem que eu fale sobre eles. Mas, enfim. Concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que talvez você não esteja na sua melhor fase. Na verdade, talvez você esteja em uma das piores. Pode parecer que você está no fundo do poço e nunca mais vai conseguir ser como era antes. Mas eu quero que você saiba que essa negatividade não vai te levar a lugar algum. E muito pelo contrário, só vai te prejudicar ainda mais. E por mais que você não consiga se levantar sozinho, você ainda tem Jesus. E é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. Mas é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no Hypar, que é muito importante, e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de todos vocês, e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham gostado do vídeo, e valeu, falou e fui!